está dando tudo certo. E vamos seguir para a pregação da palavra de hoje. Então, nós já aprendemos aqui, na semana passada, o pastor Ricardo, o missionário Ricardo, esteve conosco. E ele falou uma coisa bem interessante. Que a missão da igreja é a missão de Jesus. Certo? E que nós somos a igreja. Nós somos a eclésia de Jesus, agente de transformação em cada área da sociedade em que estamos inseridos. Então você é igreja em todo lugar. Você é eclésia de Jesus no seu trabalho, na sua casa. Aprendemos isso com a pastora Nathalie no primeiro culto dessa série. Então, se a missão da igreja é a missão de Jesus, nós vamos falar um pouco sobre essa missão de Jesus hoje, porque o tema da ministração é igreja, lugar de libertação. Então, o que Jesus fala sobre Ele próprio? Muito interessante. O texto que eu quero usar com vocês é Lucas 4:18. Depois nós vamos ler um pouquinho antes e um pouquinho depois. Mas em Lucas 4:18, o Senhor Jesus vem e se declara. Ele se autorrevela. Causa um escândalo. Ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Diga comigo, libertação aos cativos. E restauração da vista aos cegos, para pôr, comigo, em liberdade os oprimidos. A base da mensagem de hoje é esse versículo e eu quero explicar para vocês alguns detalhes do contexto que Jesus trouxe essa palavra. É importante dizer que se Jesus veio para proclamar liberdade, libertar os cativos, ministrar libertação aos oprimidos, então quer dizer que é para isso também que nós existimos. Simples assim. Porque se a missão de Jesus é a missão da igreja, então a missão da igreja é proclamar o evangelho e libertar os cativos. Essa também é a sua missão. É a missão de cada cristão. Porque se a palavra cristão é pequeno Cristo, não é isso? Imitadores de Cristo? Você é imitador de Cristo? Amém? Discípulos de Jesus? Imitadores de Jesus? Então a sua missão e a minha também é libertar os cativos. Você é um agente de libertação aqui na terra. E por que precisamos de libertação? Todos precisam. Por quê? Porque a entrada do pecado no mundo aprisionou toda a humanidade. Nascemos aprisionados. Desde quando? Desde o Éden. Vocês já ouviram essa história, uma série inteirinha, sobre como o pecado entrou no mundo e distorceu tantas coisas. Falamos especificamente sobre família. Mas agora estamos falando de libertação. Uma libertação que se tornou necessária após o pecado no Éden. E através desse pecado, todos nós estamos condenados à morte. Estávamos condenados à morte. Um dia estivemos condenados à morte. E aqueles que ainda não conhecem Jesus como Senhor, Salvador e Libertador de suas vidas estão condenados à morte eterna. Mas Deus criou um plano de redenção para nos libertar, e a Bíblia relata esse plano, porque somente Jesus pode nos libertar das correntes do pecado. Ele veio para nos libertar desse pecado que nos aprisionou. E se você passar esses próximos 40 minutos pensando na sua vida sem Jesus, você vai lembrar de muitas correntes que te aprisionavam. E se você for bem sincero, talvez você ainda encontre algumas correntes, das quais ainda precisa de libertação, porque estamos no processo de santidade, de santificação. Aí você pode dizer, mas eu nasci num lar cristão. Já falei, né, que tem lar cristão que a gente fala, nasci num berço evangélico. Mas às vezes era só o berço que era evangélico, né? As pessoas não eram. Eu vou te dizer, você nasceu aprisionado e precisa de libertação. Você precisa ter a sua experiência com Jesus. Aquele dia em que você fala, nesse dia Jesus me tocou.
Não importa se a sua mãe era crente a vida toda, se seu pai foi crente a vida toda, se você, como os meus filhos, nasceram aqui. Um dia, eles precisam ter a sua própria experiência com Jesus. Para dizer, nesse dia, Jesus me marcou e eu fui liberto. Glória a Deus. Bom, durante a sua passagem aqui na terra, Jesus realizou vários milagres, incluindo a libertação de pessoas que estavam acorrentadas pela força maligna. E em Lucas 4, mostra com detalhes o plano de libertação que Deus tem para aqueles que creem nele como Senhor, Salvador e Libertador das suas vidas. Então eu quero dar um pouquinho de contexto sobre o livro de Lucas. Lucas, o livro preferido da minha discipuladora, eu sei, porque, claro, Lucas era um homem da ciência, né? Um médico grego, companheiro de Paulo. E como homem da ciência, ele relata no Evangelho com muitos detalhes. Ele era um pesquisador. Ele era um observador, não emocional ou afetivo apenas ali daquela situação. Ele queria dar dados muito concretos sobre o que aconteceu na passagem de Jesus aqui na Terra. Então, o livro de Lucas, dos 4 evangelhos, é o evangelho mais detalhado. Bastante detalhes sobre esse tempo de Jesus aqui. E Lucas escreve, tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos, ele escreve direcionado a Teófilo. O que é Teófilo? Boa pergunta. Quem é Teófilo? O nome Teófilo, sabe o que significa? Amado de Deus. Você é amado de Deus? Então vai ver se é Teófilo. Vai ver, Lucas escreveu esse livro para você, para mim, para os amados de Deus, detalhando algumas coisas sobre a passagem de Jesus aqui. Mas Teófilo ali não tem muitos detalhes sobre ele na Bíblia. Provavelmente, ele era uma pessoa muito importante na sociedade, porque Lucas fala excelentíssimo Teófilo. Então ele poderia ser alguém importante ali no governo romano, não sei. Talvez ele seria um patrocinador, digamos assim, do livro, das coisas, talvez ele estivesse apoiando Lucas na escrita, mas de uma coisa é certa, ele era um interessado nessa nova religião que estava nascendo, nesse novo movimento, naquilo que Jesus fez. Ele era alguém muito interessado naquilo que Lucas estava escrevendo, ao excelentíssimo Teófilo. Então, Lucas escreve para ele e conta bastante detalhes sobre o que estava acontecendo aqui. E o livro de Lucas divide as suas observações sobre Jesus em 3 grandes partes. Você lê do livro de Lucas no capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 13, Lucas está falando sobre o quê? O nascimento, o batismo e a preparação de Jesus para o seu ministério. Então, versículo 13, comecinho do capítulo 4 até o versículo 13, acaba ali na tentação de Jesus no deserto. Que foi o boom. Foi a preparação. Foi Jesus sendo tentado pelo próprio diabo durante 40 dias. E dali, ele dá o início ao seu ministério público. O meio do livro de Lucas, do capítulo 4 até o capítulo 21, Lucas vai explicar sobre a mensagem e o ministério de Jesus. O que Jesus veio fazer aqui? O que ele fez aqui? Que mensagem ele pregava? Então ele fala do ministério de Jesus que começa ali na Galileia e vai até Jerusalém. Nesses capítulos ele vai contando as coisas que acontecem na caminhada de Jesus até chegar em Jerusalém. E para fechar, do capítulo 21 a 24, Lucas vai falar da morte e da ressurreição de Jesus, Salvador do mundo, que foi preso, executado, mas a morte não pôde destruí-lo. Aleluia! Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus para nos salvar. E assim Lucas termina as suas observações a respeito de Jesus. Lá desse pano de fundo, nós vamos ficar com o recheio. O recheio do bolo, sabe? O bolo da Evelyn, o bolo da Daisy, o bolo da Sandra, sabe? Sabe o recheio? É essa parte que nós vamos ficar. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 4 de Lucas, e nós vamos ler a partir do capítulo 14. Senhor, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo continue pairando aqui no nosso meio,
fazendo a revelação completa da tua palavra ao coração dos meus irmãos. Continua, Senhor, ministrando a tua vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Então vamos lá, eu vou ler aqui na versão, viu, Ted? Igual eu te falei, Nova Almeida atualizada, a partir do capítulo 14, do versículo 14. Diz assim: Então, Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e a sua fama correu por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos. Versículo 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Entendeu? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabavam de ouvir. Agora volta um pouquinho. Ok, pastor Sérgio. Fala direito no microfone, Deise. Gente, presta atenção naquele povo que fica ali no mezanino. A gente sempre tem um recado para dar para quem está pregando aqui. É mais para cá, ou é mais para lá, ou fala no microfone. A gente tem que pregar olhando o relógio, olhando o povo do mezanino, olhando, e Deus dá graça para nós. E essa luz na nossa cara, já está tudo bem. Jesus venceu a tentação de Satanás no deserto, ok? E a Bíblia diz que ele foi impelido pelo Espírito Santo a voltar para a Galileia, a sua terra de origem. Mas, imagina a cena. Quando ele chega na Galileia, a fama dele já tinha corrido, a Bíblia diz. Já tinha corrido a fama. Lembra que um pouquinho antes da tentação no deserto, o que aconteceu? O batismo de Jesus. Onde todos puderam ouvir um estrondo do céu dizendo o quê? Esse é o meu filho amado. Dá para você entender uma coisa dessa? Vocês acham que o murmurinho, a rádio cipó já não tinha corrido? Todo mundo sabia o que estava acontecendo. E logo depois desse batismo, então, ele vai para o deserto. Tinham pessoas que o seguiam João Batista. Então, todo mundo sabia que ele estava no deserto há 40 dias. Sozinho. Sem comer. Então, a fama de Jesus já estava rodando. E ele, quando chega na Galileia, começou a ensinar nas sinagogas. E a palavra diz que até aqui ele era admirado por todos. Até aqui. Depois as tretas vão começar. Nós aprendemos na primeira pregação da pastora Nathalie sobre o papel da sinagoga. Então, existia uma diferença entre sinagoga e o templo. Havia o templo, onde todo mundo ia lá para Sião para adorar, entregar os sacrifícios, e existiam as sinagogas. A sinagoga era muito importante na vida religiosa do povo judeu, porque depois do exílio, lembra que lá depois da Babilônia o templo foi destruído, eles não tinham mais onde adorar, certo? O que aconteceu? Para manter a fé, para manter a unidade, para manter a experiência deles com Deus, eles estabelecem as sinagogas, que era onde ia um judeu depois que eles foram tudo dispersos, para onde eles iam, um grupo de pelo menos 10 famílias se juntava e ali teria uma sinagoga. Então tinha um líder. Quem era o líder da sinagoga? Os famosos mestres da lei, fariseus, saduceus, os zeus. Então nessas sinagogas, o que eles faziam? Se encontravam constantemente para adorar a Deus e para ensinar a palavra. E era comum na sinagoga que as pessoas participassem, elas não eram apenas ouvintes. Na sinagoga era como se fosse o nosso pequeno grupo. Sabe que tem um líder que ministra uma palavra, que ensina a palavra e todo mundo pode falar e todo mundo. Era comum contribuir.
as pessoas chegarem e contribuir. Às vezes, o líder daquela sinagoga convidava outros mestres para ensinar. Então, esse era um processo comum. Lendo um pouco da história da igreja, dizem que, após a dispersão, e eles não tinham mais a Bíblia, não tinham mais os pergaminhos e nada para ler, então cada família ficava responsável por decorar ou ter um trecho da palavra de Deus. Então, dizem que provavelmente Isaías 61 era o trecho responsável que a família de Jesus era responsável há séculos. Quando eles se juntavam na sinagoga, aquela família era responsável por chegar e ensinar sobre aquele texto. É como se tivesse um rodízio das famílias que poderiam falar e contribuir a respeito daquele texto. Então, dizem teóricos da cultura judaica que provavelmente a família de Jesus, durante séculos, recitava Isaías 61. Já parou para pensar isso? Que lindo. Depois Jesus chegando e ele mesmo falando, eu vim para libertar os cativos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Talvez o pai de Jesus, talvez o bisavô, o avô, sempre passavam nas sinagogas e repetiam esses textos. E aí depois o próprio Jesus está ali dizendo aquilo que Isaías havia profetizado sobre o Messias. Bom, nesse sábado em especial, então, Jesus entra na sinagoga como de costume, está escrito lá como de costume. Jesus não era um visitante de sinagoga. Ele estava sempre nas sinagogas. Ele desenrola o pergaminho e lê Isaías 61. Isaías escreveu esse texto comparando a libertação de Israel do exílio da Babilônia com o ano do jubileu. Então, quando Isaías escreve, lá no capítulo 61, que é exatamente isso daqui que Jesus leu, ele está comparando a libertação que o povo tanto ansiava do cativeiro da Babilônia. Só que quando o povo é liberto do cativeiro, na verdade eles não eram libertos, porque eles continuavam sendo oprimidos. Eles saíram da Babilônia e caíram direto no domínio romano. E começam então a aprender aquela cultura romana. Então, na verdade, eles eram livres, mas não eram assim tão livres. Aquela libertação que eles tanto esperavam, não chegou da forma que eles esperavam que chegaria. E o cativeiro babilônico não foi nada fácil. Eles, além de ser humilhados, maltratados, insultados, eles ainda tinham uma lembrança da destruição do templo. Tinha acabado tudo. O templo era o lugar onde eles se reuniam para adorar o Senhor. E eles já não tinham mais aquilo. E é interessante que o Salmo 137, se você ler o Salmo 137, fala dessa tristeza do povo de Deus por causa da destruição do templo. Eles estavam arrasados. Mas o Salmo 137 não fala do arrependimento. Fala da tristeza pelo templo. O povo de Deus clamava por justiça, por libertação. Eles oravam ao Senhor pela vingança por causa da destruição do templo. Mas eles não oravam pedindo perdão por terem se afastado dos mandamentos do Senhor, que os levou a essa situação de cativeiro. E aqui é importante a gente entender o conceito de libertação. O que é libertar? Jesus disse: pôr em liberdade os oprimidos e proclamar a libertação. E libertar os cativos. O que é libertar? Dar liberdade. Tornar livre. Sem a influência de algo. Então, quando Jesus diz: eu vim para dar liberdade aos cativos. Ele está dizendo. Isaías lá falou: olha, agora vocês estão cativos na Babilônia. Já foram cativos no Egito. Já foram prisioneiros. Mas vai chegar um tempo em que virá o Messias. E ele vai trazer a verdadeira libertação.
livre da influência de uma cultura romana, livre do aprisionamento num cativeiro babilônico, livre de Faraó no Egito. Mas Jesus vai trazer a verdadeira libertação. E aí Jesus chega lá naquela sinagoga e fala assim: eu sou o Messias e eu vim fazer isso aí. Aí aqueles que admiravam ele já pararam um pouco de admirar. Alguns ficaram: nossa, o Messias, uhul, agora. E outros falaram: vamos jogá-los do precipício. Você continuar lendo Lucas 4, o povo faz um montinho e vai levando Jesus lá para cima do monte mais alto que tinha na cidade. Vamos jogar ele daqui de cima. Acabou, esse doido está falando que ele é Deus. Mas é muito engraçado esse esquema de liberdade, de libertar, de ser liberto, de libertação. Quando o povo sai do Egito, eles não sabem mais viver como livre. Quando o povo sai da Babilônia, ele sai cheio de influência de uma mente escrava. O corpo é livre, mas a mente é prisioneira. Como que isso se dá? Vocês já viram um desenho do elefante que passa a vida toda amarrado no circo? Com a pata amarrada e não pode ir para um lugar nenhum? Aí um dia vão lá e tiram a corrente, ou soltam a corrente e ele continua parado no mesmo lugar porque acha que está preso? Assim somos nós. Por isso que quando nós nos convertemos, nós precisamos de um processo de santificação. Sabe o que é esse processo? É aprender a caminhar como livres, na mente. Muitas vezes a gente aceita Jesus e continua escravo de muitas coisas. E Jesus entende isso. Sabe, a minha cozinha tem uma janela bem grande. É uma porta, na verdade. Os cachorros e nós todos passamos pela janela porque parece uma porta. As crianças, está cheio de patinha de todo mundo lá, dos cachorros, das crianças, de todo mundo. E a gente passa pela janela. E às vezes vem uns passarinhos desavisados, né, mano? E os passarinhos entram ali pelaquela janela e começam, porque daí tem um armário, tem fogão, coisa, e eles ficam um tempão presos lá. Às vezes a gente vem trabalhar e os passarinhos ficaram presos na cozinha. E quando a gente volta, abre a janela, abre as portas e fica, vai bichinho, porque se ele cair ali, nossos cachorros comem, essa é a verdade, eles comem todos os bichos que caem. E a gente fica assim, desesperado, vai bichinho, e não vai. Ele começa a se bater de um lado e para o outro, de um lado e para o outro, e não consegue sair sozinho. Nós, sem Jesus, estamos como um passarinho preso na gaiola. Ou na minha cozinha. A gente fica preso lá. Mas um dia vem alguém e prega a mensagem, e proclama o Evangelho, e nos ama tanto, a ponto de ensinar o que Jesus veio fazer aqui na terra, e vem e abre a gaiola. A gente nem sabe sair da gaiola sozinho. A gente precisa de ajuda. Às vezes um passarinho que é muito tempo aprisionado, em cativeiro, ele precisa de um longo tempo de reabilitação. Um dia nós achamos um tucano aqui na BR, né, amor? Todo estrupiadinho, coitado. Aí pegamos o tucano e levamos lá na polícia militar ambiental ali, que eles, né? O quê? E levamos lá, e lá cheio de animais em reabilitação. Pássaros livres, que não sabem mais voar. Porque ficaram muito tempo presos. Por isso que na nossa caminhada a gente precisa do irmão mais velho que nos ajuda. Ai, filha, é por aqui. Por isso que o discipulado é tão importante para a gente ser livre em Jesus. Para a gente viver a nossa verdadeira liberdade em Cristo, discipulado à luz da palavra. Alguém que nos ensina a conhecer e a obedecer a palavra de Deus. Porque nós somos livres, mas não sabemos voar. E ser livre não é só ser solto. Ser livre é aprender a voar. E é isso que Isaías está dizendo, profetizando, que essa verdadeira libertação não chegaria após o fim do exílio, chegaria quando o Messias voltasse e libertasse todos aqueles que estão cativos, na mente, no corpo, no espírito. Ele faria uma libertação completa, que não dependeria de política, de lei, de educação, de nada, dependeria apenas de um coração contrito, que o aceitasse como Senhor e Salvador. É disso que Isaías 61 está falando. Então Jesus entra na sinagoga, lê aquele texto,
E o povo fica irado, leva ele para o monte do precipício. E Jesus falou tudo isso sobre si mesmo. E quando Jesus se auto-revela na sua identidade e destino, ele também está nos dando uma identidade e destino. Eu sou o Filho de Deus e eu tenho uma missão aqui nessa terra. A identidade de Jesus, o destino de Jesus é a sua identidade, a minha identidade e a nossa missão. E depois ele disse que nós continuaríamos a sua obra aqui na terra e que toda a autoridade estava sendo compartilhada conosco para fazermos ainda obras maiores. E quando Jesus se autodeclara o Messias e a missão dele aqui na terra, isso também serve para nós e abrange 5 áreas. E está aqui nesse texto de Isaías, de Lucas e de Isaías. E a primeira área é evangelizar os pobres, no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele me chamou, me ungiu para evangelizar os pobres. Quem são os pobres? O pobre sou eu, fala aí. O pobre sou eu. Como a gente é pobre. Cego e nu, quando não conhece Jesus. Ele veio para proclamar as boas novas da salvação. E os pobres não são apenas os desprovidos materialmente. Não importa a condição social. Não importa a sua condição financeira. Pobre é o falido emocional. É o falido espiritual. É o que não tem noção da vida torta que carrega. É eu, com 21 anos de idade, achando que estava arrasando na vida. Achando que era livre, mas não sabia voar. Sou eu antes de ouvir a verdade da palavra de Deus. Pobre, escrava. Talvez você sem Jesus fosse um cativo, um escravo de algum vício, de alguma coisa assim que a gente vê e tal. Mas a maioria de nós é escravo de nós mesmos. Escravo do ego, do orgulho, escravo do passado, da nossa história. É para esse que Jesus veio. Para uma pobre menina despreparada para receber a graça de Deus. Em segundo lugar, Jesus veio para proclamar libertação aos cativos. Ele evangeliza, ele fala das boas novas e ele proclama a libertação. O ser humano, não importa a sua condição política, econômica e social, ele é prisioneiro da carne, do mundo e do diabo. Não é isso que a gente aprende no Liberdade em Cristo? 3 áreas que nos aprisionam. Ele não pode libertar a si mesmo, ele precisa ser liberto. Como um passarinho não pode abrir a própria janelinha da gaiola e fugir. Ele precisa ser liberto. Ele precisa que haja a ação de um terceiro. E Jesus é esse, o libertador. Aquele que abriu a nossa gaiola. E aquele que nos prepara para abrir a gaiola dos outros. Aquele que prepara a eclesia para abrir a gaiola. De todos aqueles que estão cativos. Em terceiro, ele veio para restaurar a vista aos cegos. Jesus não apenas curou o cego fisicamente. Ele curou o cego como eu e você, que achava que estava abafando na vida. Cegos espirituais. Que não entendiam a sua própria condição. De falido. Sozinho. Rejeitado. Qual que era a sua condição? Qual que era a sua condição de cegueira antes de conhecer Jesus? O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. 2 Coríntios 4, Paulo fala isso. Mas Jesus é a luz que ilumina todo homem. O homem natural não consegue ver as maravilhas da lei de Deus, nem se deleitar dos seus preceitos. Só Jesus pode tirar as vendas dos olhos e arrancar um homem do império das trevas.
Só Jesus. Por isso que aqui é lugar de libertação. Não aqui, esse lugar, o templo, mas a eclesia de Jesus. Por onde você for, você é a luz do mundo. E onde a luz chega, as trevas têm que correr. As gaiolas são abertas, portas são abertas, ferrolhos são quebrados. Porque você, igreja de Jesus, é lugar de libertação. Todo aquele que vier beber a essa fonte que Jesus derrama em você, é um promovedor de libertação por onde passa. Ele veio libertar os oprimidos. A opressão de Roma, a opressão do Egito, oprimidos politicamente, economicamente, mas Jesus veio libertar os oprimidos do diabo. Nenhuma religião pode arrancar do coração humano essa opressão. Não é sobre religião, é sobre o toque de Jesus. É sobre o toque do Senhor, Salvador e Libertador das nossas vidas. Só Ele pode. Nenhum esforço humano pode resolver a nossa situação de cativeiro. E por fim, Jesus veio apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías, quando declara isso, ele veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele está fazendo referência ao ano do jubileu. Se você lê Levítico 25, havia uma lei que dizia que no ano 50, a cada 50 anos, 49, na verdade, cada 49 anos, o ano, como que fala 50 em Romanos? 50. 50. O ano 50º ano, no ano 50, havia um decreto, uma lei, que assegurava que todas as dívidas eram perdoadas e os escravos eram libertos. Não importa se você devia $200 mil, não importa se você era um dono de muitos escravos, naquele ano a dívida era perdoada e os escravos eram libertos. E aí é sobre essa ligação que Isaías está fazendo, sobre o ano aceitável, o ano do jubileu. Esse ano do jubileu era uma demonstração da graça de Deus, que por meio de Cristo trouxe aos pecadores o perdão dos seus pecados. Não importa quanto pecado você tem antes de conhecer Jesus. Não importa quanto você devia. Não importa mais a sua história, o seu passado. Tudo foi pregado naquela cruz. E toda a dívida foi perdoada para que você pudesse ser livre. Essa é a missão. Jesus vem e fala tudo isso e fala, eu sou o cara. O povo tenta derrubar ele e ele vaza para Cafarnaum. Cafarnaum, só tem nome difícil, né? Ali ele fixa a sua residência, porque ele foi rejeitado lá na sua cidade. O povo queria matar ele, não teve milagre, não teve uma libertação visual. Aí ele foi para Cafarnaum. É como se ele tivesse montado ali a sua base de operações. Aqui eu vou fazer acontecer. E ali em Lucas 4 você segue vendo vários milagres. Curas físicas, emocionais. Uma cura física, o endemoniado de Gadareno. Uma cura espiritual. Um homem cativo de demônios. Opresso. E Jesus cura ele espiritualmente, livre dos demônios. Tipo de libertação. E às vezes as pessoas acham que libertação é somente expulsar demônio. Mas Jesus também cura emocionalmente. A mulher samaritana, uma história de desprezo, de rejeição por conta dos seus pecados. Uma mulher mal vista diante da sociedade, cheia de dor na alma por causa das escolhas que fez na vida. E Jesus vem e a cura. E aceita. Eu não te rejeito. E ela sai muito louca, anunciando para todo mundo aquilo que Jesus fez com ela. Uma cura física? Teve também. A sogra de Pedro? Tudo lá em Lucas 4. Você vai passando aí, ó, e vai vendo Jesus fazendo e acontecendo. Sabe outra cura? Da religiosidade. Lá para o capítulo 5,
ele vai ensinar sobre a questão do jejum. Ele vai confrontar os fariseus. Ele vai curar no sábado e vai dizer, eu sou o Senhor do sábado. Jesus traz libertação em várias áreas. Qual é a sua? É uma libertação física? É uma libertação emocional? É uma libertação espiritual? É uma libertação da religiosidade? É uma libertação da cultura? Das influências? O que Jesus te libertou? O que Jesus fez para demonstrar que o seu poder é infinito, a sua autoridade não tem fim, Ele é o príncipe da paz? Em Lucas 4:43, Jesus vai dizer, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Ele faz várias libertações. Ele proclama o evangelho. E lá no final do capítulo 4, ele diz, é para isso que eu fui chamado, para anunciar o evangelho. Eu tenho que ir. Eu tenho que seguir. Porque é a palavra de Deus que liberta. Não é uma mão na sua cabeça. Não é cair estribuchado no chão. É a palavra de Deus. É a pregação das boas novas. Sabe o que aconteceu aqui ontem à noite? No final da Holy Fest? Veio uma equipe de teatro. Era só uma equipe de teatro. Era só a arte. Era só o evangelho do Senhor sendo anunciado através da cultura, da arte, da dança, teatro. Era só isso que a gente tinha feito. E sabe o que aconteceu? Quando eles terminaram a arte, eles pegaram o microfone e começaram a anunciar a palavra. E começaram a ministrar sobre a vida das pessoas. Não foi a arte, não foi a música, não foi o teatro, foi a pregação da palavra de Deus aqui, ó, na nossa cara. E sabe o que foi no final? Crianças chorando, dançando, adorando, pessoas sendo curadas. Pessoas cheias do fogo de Deus. Porque é a pregação da palavra que transforma a vida. É a pregação do evangelho que transforma as vidas. É sobre isso que Jesus está falando. É sobre isso que Ele está dizendo que veio. Somente a pregação é capaz de libertar os cativos. Porque lá em João 8:32, o que a palavra diz? E conhecerão a verdade? A verdade. A verdade vai te libertar. É a palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você. E Ele nos ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos das mentiras, dos enganos, dos traumas, dos vícios, dos medos, da solidão, da idolatria, do ego, mas principalmente de você mesmo. Através da verdade. Onde que Jesus te libertou? Você quer ser eclésia? Quer ser eclésia? Conte para o mundo onde foi que Jesus te libertou. Vocês estão vendo o nosso Instagram e tem vários devocionais lá e a gente, todos os dias, estamos no dia 22º. Hã? 17? Piada interna, gente. Eu estou com um ranço profundo desses devocionais. Porque não parece, irmãos, mas dá um pouco de perrengue fazer aquilo lá que vocês veem no Instagram, mas dá certo. Mas quer ser eclésia? Chama a Fabrini e fala assim, eu tenho um testemunho e eu quero salvar, eu quero gravar e eu quero que o mundo inteiro escute. Vocês viram o testemunho da Dai e do Diogo? Libertação. Eu vi, debaixo dos meus olhos, o Emanuel sendo liberto da cova. Eu vi o Emanuel sendo liberto da cova.
da morte. Eu vi Jesus fazendo milagre. Eu cheguei em casa e fiquei 2 dias chorando. Não conseguia levantar da minha cama. Porque quando aquela criança nasceu desfalecida, a única coisa que eu podia fazer naquele lugar era andar por aqueles corredores do hospital e falar: Senhor, sopra fôlego de vida, sopra fôlego de vida. Deus, Ele é Emanuel. O nome dele é Emanuel. O Senhor está com ele. Senhor, sopra fôlego de vida. Jesus me libertou naquele dia também. Ele me libertou de qualquer conhecimento humano, de qualquer coisa que eu acho que eu poderia fazer naquela sala de parto. Eu só sentei e vi a libertação ocorrer embaixo do meu nariz. E Jesus fez. E Ele continua fazendo. E hoje a Dai e o Diogo, eles fizeram questão de escrever, de anunciar e de falar o que é que Deus fez. Talvez você ache, mas é muita exposição, mas é muito isso. Alguém expôs a vida para que o Evangelho chegasse a você. Alguém se expôs, alguém sobe aqui e fala dos seus podres, da sua vida passada. Alguém chega no impacto e começa a contar a sua história para falar que Deus liberta, que Jesus liberta e você não vai se expor. E você não tem uma história, eclésia. Você não tem uma história para compartilhar, para testemunhar. Você tem uma grande história. Você foi salvo da morte eterna. Se não fosse Jesus entrar na sua vida, se não fosse Jesus entrar na minha vida, vocês não iam nem me conhecer, irmãos. Eu ia estar bem longe daqui. Eu odiava isso daqui tudo. Eu achava isso daqui o fim da picada, coisa de gente burra. Crente é gente burra, que não pensa, não tem inteligência. Posso para cima. Mas o Senhor me libertou de um pensamento medíocre e me ensinou através da proclamação da palavra, através da verdade, que aqui era o meu lugar. Que aqui é o meu lugar. Você quer contar a sua história? É só falar com a gente. Às vezes a gente quer um testemunho do Liberdade em Cristo, um testemunho do que Deus faz numa vigília, e as pessoas têm vergonha. Não querem gravar, não querem escrever, não querem contar. Irmãos, se você é eclésia, não tem jeito de mudar a sociedade de Campo Grande se você não contar a sua história. Se não for o seu dia a dia, a sua vida, o que Jesus fez com você. Como que você quer impactar a cidade se você não abrir a sua boca e falar de forma muito despretensiosa o que foi que Jesus fez? A salvação, o crescimento, o resto é com Ele. É com Ele. Você só tem que contar que Jesus liberta. Que aqui é lugar de libertação do corpo, da alma, do espírito. Essa é a sua função, Igreja de Jesus. Você tem uma história para contar. Você tem a melhor história para contar. Você tem bênçãos para contar. E Jesus quer usar. Qual que é o tema do seu testemunho? Qual que é o tema? Do que Jesus te libertou? Jesus me libertou da solidão. Sabia? Eu era tão autossuficiente que eu não tinha ninguém. Nem mesmo meu pai e minha mãe, eu não me importava muito. É para ir embora, vai embora. É para mudar de cidade, vai de cidade. Eu não pego ninguém. Sabe qual que é o resultado? Solidão. Sabe na minha festa de casamento? Meus padrinhos, eu não conheço. Eu não conheço os meus padrinhos de casamento. Gente, eu estou com calor. Eu não conheço, sabe por quê? Eu não tinha amigos para convidar. Quem estava no meu aniversário, na minha festa de casamento, eram parentes desconhecidos e algumas pessoas aqui da igreja que eu acabei de conhecer. Eu tinha acabado de conhecer a pastora Ana, acabado de conhecer o pastor Nivaldo, a Fátima, a pastora Rose, o pastor Célio estava lá ajudando com o som e o pastor Clésio. Eram as pessoas que estavam no meu casamento. E os meus padrinhos eram os meus colegas de trabalho do banco, que eu nem sei por onde andam. Jesus me deu uma família. Hoje, se eu vou fazer uma festa de casamento, tem que ser igual a da Cláudia. Tem que ser um culto aqui, aí falar, vem todo mundo, porque eu amo todos vocês. Eu quero que todos vocês participem da minha vida. E
eu tenho bons amigos. Poucos, mas bons. Amigos. Eu tenho meu grupo de discipulado. O Senhor restaurou meu relacionamento com a minha família, com a minha irmã. Eu odiava, queria matar ela. Foi Jesus que me libertou da solidão. Qual que é a sua história? Às vezes você está esperando uma grande história. Eu era viciada em droga. Não. Eu era isso, eu era aquilo. Não é só isso. Tem outras coisas que Jesus está te libertando diariamente. Diariamente Jesus está te libertando e você tem uma história para contar. O que mais? Indiferença também tinha. Quer contar a sua história? Conta como você era indiferente e conta agora como que Jesus te encheu de amor pelas pessoas. Quer contar mais? Conta que você era rebelde, um desobediente de família, de qualquer tipo de autoridade, e o Senhor te ensinou o princípio de honra. Culpa eu carreguei durante muitos anos. Troca a culpa pela aceitação, Jesus te libertou. Qual é a sua história? Eu quero te desafiar. Escreve a sua história. Facinho, como o nosso pastor já ensinou a gente várias vezes. E as devocionais dessa próxima semana lá no Instagram, vai ser como você compartilhar a sua história. Mas quer uma dica? Quem era você antes? Como você encontrou Jesus? E como você está hoje? Conta a sua história. Escreve. Manda pra gente. Grava. Manda áudio. Faz qualquer coisa. Anuncia o Evangelho, as boas novas. Aos pobres. A sua história liberta cativos. A sua história liberta oprimidos. A sua história restaura casamentos. A sua história dá esperança, igreja. Eu gostaria que você ficasse em pé. Eu quero que você feche seus olhos e comece a clamar ao Senhor, Deus. Eu quero contar a minha história. Eu quero ser eclésia. Eu quero influenciar a minha cidade. Eu quero, Jesus. Eu não sei fazer, eu não sei como fazer, eu tenho vergonha. Mas como, Deus? Como o Senhor quer que eu anuncie? Para onde o Senhor quer que eu vá? Com que pessoas? De que forma, Jesus? Para esse tempo, a minha história pode ser um canal de libertação de cativos, Pai. Como? Como que o Seu nome pode ser glorificado através da minha dor? Através das minhas experiências ruins? Através daquilo que eu vivi no meu passado? Ou uma experiência que eu acabei de viver? Como que o Seu nome pode ser glorificado? Para que as pessoas creiam que o Senhor é um lugar de libertação. Começa a lembrar da sua história. Nós cantamos aqui sobre a bondade de Deus. E a palavra diz, certamente, que a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias. Como que foi o seu encontro com Jesus? Começa a lembrar. Quando Jesus estendeu as mãos para você. Quando Jesus te puxou do lamaçal. Quando Jesus te libertou da solidão, da tristeza, te deu uma família, algo que talvez, como eu, você achava que nunca teria. Deus te deu uma esposa, te deu filhos, te libertou da solidão. E Jesus fez na sua vida? O que Ele fez que te convenceu a segui-lo para sempre? Começa a pensar sobre isso. Começa a orar e falar com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser esse lugar. Eu quero ser esse lugar, Senhor. Eu quero ser esse lugar, Pai, de águas vivas. Eu quero que a minha vida, ó Pai, seja a Bíblia que a sociedade leia. Eu quero que a minha vida, Senhor, seja um livro aberto. Que aqueles que nunca conheceram a Tua palavra possam olhar para mim e ver a Tua grandeza. E ver, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, ama. Que o Senhor restaura casamentos. Que o Senhor restaura relacionamentos. Que o Senhor faz, ó Deus, de
uma pessoa perdida, indiferente, solitária. O Senhor rodeia elas de boas pessoas, de amigos. O Senhor dá a ela marido, o Senhor dá a ela filhos. O Senhor dá a ela um propósito de vida, Jesus. Oh, Senhor, aquela que não tinha nenhum pai, hoje tem tantos. Mas principalmente descobriu o Pai eterno, o Pai perfeito, o Pai maravilhoso. Nunca mais se sentiu só. Nunca mais se sentiu sozinha, abandonada, desprotegida, insegura. Ela aprendeu a voar, Jesus. Com muitas mãos, com muitas pessoas. Ela aprendeu a voar, Pai. Qual é a gaiola que você tem que abrir nesta manhã? Você consegue enxergar a sua gaiola aberta, mas não consegue voar. Não se sente livre. E não se sente liberto. E o Senhor, Espírito Santo de Deus, começa a ministrar agora os corações, áreas que estão presas, áreas que precisam de libertação, e o Espírito vai trazer o seu coração, a sua mente nessa hora. Eu quero que você saia do seu lugar, num movimento de humildade, de reconhecimento, de quebrantamento, e diga: Senhor, eu preciso de libertação nessa área hoje. Eu quero ser livre nessa área. Eu quero aprender a voar nessa área. Senhor, em nome de Jesus, movimenta, Senhor, se move no meio da tua igreja. Oh, Senhor, as gaiolas estão abertas. Mas eles ainda não sabem voar, Senhor. O Senhor tem destinos novos. O Senhor tem destinos proféticos. O Senhor tem um novo lugar de pouso. Se você apenas se movimentar e sair desse lugar que te mantém preso, oprimido, em cativeiro. Nós vamos adorar. Enquanto adoramos, o Senhor vai continuar ministrando áreas de cativeiro na sua vida. Um testemunho novo, um testemunho fresquinho Ele vai te dar. Um testemunho para você anunciar, eclésia. O Senhor vai dar agora, hoje, nesse dia, um testemunho novo de libertação. Enquanto adora, você será livre. Como Paulo na cadeia. Enquanto adorava, as paredes tremiam.